Por volta de 2003, eu fazia parte da cooperativa de crédito Cressol sendo um agente comunitário. Passei a ser o coordenador dos agentes. Nesse período, a Cressol estava aplicando e investindo muito recurso na cadeia leite nos agricultores. A preocupação era, nós estamos investindo bastante crédito numa atividade que ela está desorientada, que ela está desorganizada e ela está sendo explorada. Em 2004, iniciamos o debate de fundação do sistema de leite aqui no oeste do Paraná, na visão de buscar mais conhecimento e oportunidade para os pequenos produtores de leite da região oeste. Na época, a Cressol tinha 7 cooperativas aqui no oeste do Paraná. E em todas as cooperativas nós instituímos esses grupos de produtores chamados de agentes de crédito, que eram produtores que representavam a Cressol nas comunidades. Através desses produtores, a gente conseguiu organizar muitos eventos a nível de Cressol. Eles organizavam as comunidades e a gente conseguia organizar os eventos. No sudoeste do Paraná existiam as cooperativas de leite já constituídas, chamadas de Cisclaf. Já era uma realidade na época e tinha uma atuação bem forte junto aos pequenos agricultores e produtores de leite. Na época eu era colaborador da Cressol. Como colaborador da Cressol, a gente fazia reuniões nas comunidades, fazia reuniões nas casas dos produtores, né, para justamente divulgar como era o projeto e o que levaria a benefícios ao produtor. Então, dia 23 de maio de 2005, na comunidade de Aliança do Oeste, foi fundada a Coplaf Cascavel. Nós tivemos muito desafio no início. Comecemos a fundar uma cooperativa. Daí os laticínios chegavam e boicotavam, não queriam comprar a nossa produção da nossa cooperativa no início. Tivemos muita dificuldade no início, até conseguir o primeiro cliente. Mas nesse momento que a gente foi iniciar as coletas, uma boa parte dos produtores que estavam aptos e associados para entregar sua produção não acreditou na cooperativa. Então, assim, a cooperativa ainda tinha o desafio de buscar uma credibilidade dos produtores e também uma credibilidade da empresa que compraria o nosso produto. Mas conseguimos fazer o primeiro negócio em 2006 e a partir daí a gente começou então a criar uma credibilidade com os agricultores e também com a empresa, e aí teve um período aí de uns 2 anos com uma empresa só e a cooperativa teve um avanço muito grande e conquistou uma credibilidade. Os agricultores estão entregando então sua produção à cooperativa. Reuniu seus associados e apresentou uma nova empresa que queria comprar o leite com uma proposta melhor de pagamento e de condição. Essa decisão foi tomada com essa empresa, era uma empresa nova, uma empresa de fora, e infelizmente, depois de um período de comercialização com essa empresa, ela passou a não pagar o leite. Aí veio um momento de muita dificuldade, de muito desafio. Foi um momento que nós fomos ao fundo do poço. O período que a gente teve problemas aí com o laticínio, que a gente fornecia a matéria-prima, a gente só sobreviveu, vamos dizer assim, financeiramente, pela questão de ser unido os produtores. Na época a gente tinha um quadro social bem grande, aí com esses problemas a gente acabou perdendo uma parte dos associados que, devido ao medo dessa questão, acabaram saindo, mas o pouco de associados que, vamos dizer assim, que ficou, vestiu a camisa e continuamos, alavancamos a cooperativa de volta. Com essa queda que a gente teve, com essa calote que a gente teve, serviu para fortalecer mais ainda o quadro social, né? Um dos grandes aprendizados é a união, é a colaboração do quadro social, a confiança que eles tiveram, né, na diretoria, depositaram a confiança deles em nós, que estava na linha de frente, né? E aí conseguimos dar a volta, né? Isso só a união mesmo e a confiança que leva a ter um resultado positivo. E a Coplaf entrou no momento de voltar a estaca zero, sem condição financeira, sem condição de comprar produtos, sem condição de operar. Nós estávamos num escritório na cidade, dentro de uma sala comercial que não tinha mais condições, então, de se manter naquele espaço. Quando a gente chegou aqui em 2010, esse estabelecimento é um estabelecimento abandonado e a gente abriu a porta e viu que tinha muitos entulhos aqui dentro e que a gente podia reorganizar esse espaço para a nossa cooperativa. Pensando que ela passou uma trajetória bem difícil anterior a esse momento, né?
e que a gente precisava replanejar e reestruturar a cooperativa. A grande virada que a gente teve na cooperativa foi ocupando esse espaço que estava em desuso para a gente contribuir com a comunidade e permanecer com a cooperativa viva nesse momento. Então era aquilo que a gente pensava naquele momento, era manter a cooperativa com o fortalecimento, que ela continuasse sobrevivendo. Então a gente teve essa virada, que foi muito importante a gente ter vindo para esse espaço, porque é onde a gente conseguiu permanecer com a cooperativa com as portas abertas. Naquele primeiro momento a gente tinha poucos insumos, a gente foi vendendo os poucos sacos de sal que tinha sobrado da nossa atividade na cidade, e a gente, com aquele recurso, a gente foi comprando uma outra quantidade um pouquinho maior, e assim por diante a gente conseguiu alavancar as vendas, que ali dentro de 1 ano e meio a 2 a gente estava com esse espaço lotado de insumo para atender os nossos produtores. E aí em 2010, lembro-me muito bem, abriu a compra do PA, e aí a Coplaf foi buscada uma empresa parceira que fizesse um iogurte para nós, para estar transformando esse iogurte para vender para o PA. E quem nos cedeu essa marca de início para a gente começar, então também foi a Sisclaf do Sudoeste. Então novamente nós buscamos apoio do Sudoeste até para começar esse desenvolvimento aí da embalagem que se chama Claf, que é o nosso iogurte que nós temos até hoje. E a Coplaf começou a fazer a sua primeira venda de iogurte. A partir daí, então, foi vendendo um pouco mais e os negócios começaram a se restabelecer. E nesse momento foi conquistado, através da nossa diretoria e apoio da Agrivel, o secretário da Agricultura concedeu um ponto de nota fiscal de produtor dentro da Coplaf. A minha história na cooperativa inicia em 2010, momento posterior à mudança dela aqui para o São Francisco. A gente muito jovem, eu estava no ensino médio ainda, entrei como estagiário da Secretaria de Agricultura e me deparei num momento de reconstrução, de recomeço. A cooperativa estava começando uma loja agropecuária com alguns produtos, algumas sacarias, e comecei a apoiar esse processo inicial de venda, de atendimento aos cooperados, de atendimento na comunidade em geral, e a gente pôde ver esse desenvolvimento nos primeiros anos. A partir de 2011, 2012, foi alavancando o volume de venda, atendendo um número maior de produtores e reestabelecendo a condição de crescimento e desenvolvimento da cooperativa. E a Coplaf teve bons momentos, avançou com as vendas ali e se estruturou melhor, com as vendas do PA, com as vendas do iogurte, com o aumento da venda da loja. Teve uma reestruturação financeira, teve uma reorganização e logo em seguida fez uma expansão da loja, uma construção. E na sequência, então, 2012 chegou o momento de divisor de águas, chamados de loucos na época, nós, direção, linha de frente, de assumir um projeto tão desafiador de fazer uma agroindústria. Foi um grande desafio, então, que a Coplaf assumiu o protagonismo junto com a Siscoplaf, e nesse momento a Coplaf passa a focar a energia dos seus diretores e colaboradores no laticínio, para que isso pudesse dar certo acontecer. Então entrou um período de falta de recurso, de que não tinha retorno dos investimentos, não tinha uma renda ainda lucrativa e os custos estavam muito altos. A partir de 2013 até 2015, a Coplaf e a Siscoplaf somaram esforços no sentido de fazer realizar o sonho de ter uma agroindústria própria. Então foi necessário bastante investimento e bastante esforço centrado nesse projeto. A Coplaf contou também com parcerias externas, com Unicafs, com BNDES, para fazer a aquisição dos equipamentos que faltavam para pôr a unidade em funcionamento e também adequar a estrutura de paredes, telas e pisos para se adequar às normas sanitárias e pôr a estrutura em funcionamento, possibilitar assim a inauguração da planta em junho de 2015. Tivemos dificuldade, muito desafio, aprender a produzir. Nós entramos numa área que a gente não conhecia, que era um novo processo produtivo de agroindustrialização, de buscar mercado, de fazer as vendas a partir do nosso laticínio. Nós conseguimos então construir uma agroindústria em Cascavel, onde a Coplaf foi a protagonista desse processo aí junto com a Siscoplaf. No dia 19 de junho,
A gente teve a nossa inauguração, então, da nossa agroindústria, um grande sonho se realizando por aquele momento. E tivemos, nesse momento, vários parceiros que foram parte da construção desse projeto. Então, a gente teve aqui as secretarias de Educação, Secretaria do Estado, Secretaria de Agricultura, deputados e responsável pelo município. Então, esse dia foi um grande dia de festivo. Nós recebemos aqui todo mundo com grande carinho o nosso café colonial, que ficou marcado na história nessa data do dia 19 de junho de 2016. Com a inauguração da nossa indústria, então, a gente teve grandes avanços. Aí a gente sai de um modelo que a gente estava de terceirização do produto nosso, que já estava nos mercados governamental, e passa a nós mesmos produzir esse produto aqui na nossa agroindústria e podendo atender os municípios da região, como o nosso município aqui em Cascavel e todos os municípios da região de Cascavel. Então, isso foi um avanço grande que a gente teve e teve uma perspectiva de crescimento para a nossa agroindústria. A partir de 2020, a gente tem um novo arranjo comercial a partir da pandemia, que é a história que a gente teve que vender o leite a R$2 para poder ter o escoamento do nosso leite depois de industrializado. A partir disso, então, a gente teve um grande avanço na parte comercial, na venda não governamental, que veio setorizando aí a Siscoplaf na parte da venda para os mercados comuns. Então, fomos avançando, mantendo a nossa loja, e a gente veio aumentando gradativamente as vendas. Foi um desafio grande que esse nosso produto de tão boa qualidade chegasse à mesa do cascavelense. Foi um sonho, foi um desafio que estamos aprimorando dia após dia. Nesse período, a gente vem trabalhando em busca de mais produtos para atender melhor os nossos cooperados, e nessa busca de mais produtos, a gente vem agregando esses valores de venda da loja. Em 2022, a gente começou a buscar novas parcerias, se restabelecer, parte comercial, e aí, novamente, a Coplaf retomou seu crescimento e ela vem numa ascendência, num crescimento bastante importante para a nossa cooperativa e para o nosso quadro social. Aí, a partir de 2023, 2024, a Coplaf se restabiliza e começa a buscar soluções inteligentes e artificiais em processos comercial para potencializar a comercialização. Então, chegamos em 2024 com uma cooperativa estável e organizada. 2025, tantas coisas boas conquistadas, onde chegamos por tudo que passamos, e estamos aqui felizes e vamos comemorar, porque apesar de todas as dificuldades que a gente teve, todos os desafios, a gente nunca desistiu, e temos uma diretoria, temos uma liderança de frente, temos um grupo muito forte que nunca soltou as mãos, e temos um grupo de cooperados que também nunca nos soltou e sempre nos confiou. E graças a esse grupo de pessoas, de lideranças, de associados fidelizados que acreditaram na cooperativa, é que a Coplaf hoje está aqui fazendo 20 anos e comemorando muita coisa boa juntos. Felizes por 20 anos. Viva a Coplaf, viva o cooperativismo!